Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo, capítulo número 34. Eu gostaria de pedir a ajuda do meu irmão ali do som, para você me dar mais um pouco de retorno aqui, querido. Glória a Deus. Isso. Muito obrigado. Você vai me ajudar demais nesse retorno. Ei, oi, ei. Pronto. Ficou muito bom. Queridos, Êxodo capítulo de número 34. Nós já vamos ler o texto, mas aproveitando que vocês já estão em pé e vão passar um tempinho sentados, eu quero inicialmente, antes de ler o texto e fazer a exposição do mesmo, eu quero deixar a minha palavra de gratidão a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu favor e pelas suas infinitas e inegáveis misericórdias que nos acompanham a cada instante. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o nosso alvo maior e a nossa razão sobejada de fé. Portanto, a minha palavra de agradecimento é a Deus por tudo o que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Claudemir. Muito obrigado, pastor, por permitir que a oportunidade se tornasse realidade de poder trazer a palavra de Deus ao coração desta bela e querida e simpática igreja. Deus abençoe sua esposa, a irmã Miriam. Muito obrigado por todo o carinho, toda a hospitalidade. A todos os obreiros desta congregação e aqueles que tiveram aqui cooperando das demais cidades circunvizinhas. Também quero louvar a Deus pela vida dos líderes locais, o Oséias e a Amanda. Deus abençoe vocês e continue aprovando o trabalho de vocês, que trabalham para Deus, mas debaixo da liderança do vosso pastor, isto era o pastor Claudemir. Também quero louvar a Deus pela vida das irmãs aqui, a nossa querida irmã Janete e a Margarete. Deus abençoe vocês ricamente. E também louvo a Deus pela vida dos coordenadores do campo geral aqui de Rondon, o presbítero Jonatas. Deus abençoe, alegria revê-lo. Sua esposa, irmã Lourdiane, em nome do Senhor Jesus. Louvando a Deus pela vida deste povo abençoado, que tem trabalhado para o reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão presentes, em nome de Jesus. Amém? Pastor, uma gratidão também, porque o Senhor permitiu trazer a minha família. Eu sou um pregador, eu não me considero itinerante. Eu sei que está filmando aí, gravando aí e tal. Pastor, eu nunca me considerei um itinerante, porque a maioria dos itinerantes gostam de viver fora de casa e longe da família. Eu não gosto. Eu gosto de andar com a minha família. Eu amo a minha família e eu amo demais. Então, se em todo lugar desse Brasil que eu pudesse pregar, a minha esposa e os meus filhos pudessem comigo, eu amaria de verdade. Então, muito obrigado por permitir que eu trouxesse a minha família. Estamos bem alocados ali num hotel de primeira, tá? Não tem que reclamar de nada. Muito obrigado de verdade, pastor, pelo carinho e pela oportunidade, tá? Queridos, vamos ao texto sagrado, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 34. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Êxodo 34, do 1 ao 5. Amém? Na verdade, meus irmãos, vamos ler até o 9. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai,
e ali ponha-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Ele, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo que de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E quantos dizem amém? Amém. Tome seu assento, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. E vamos à palavra do nosso Deus. Meus amados e queridos, o livro de Êxodo é um dos livros mais extraordinários que revelam a graça e a soberania de Deus. Deus é o centro que governa toda a Bíblia e também deste livro. Deus, ele é apresentado por Moisés de maneira muito sublime, muito alta, muito profunda e ao mesmo tempo gloriosa. Mas também dentro deste livro existe um personagem que eu considero também brilhante. Apesar de ser um personagem humano, ele é um personagem digno de nota. Estou me referindo a Moisés. Moisés foi um estadista, um legislador, um homem de um coração devotado, um homem de uma liderança gloriosa, um homem que teve experiências gloriosas, profundas e penetrantes de Deus na sua alma. Se pudéssemos avaliar a vida de Moisés nos mínimos detalhes, obviamente que uma madrugada, 1 mês, 6 meses ou até anos seria insuficiente. A bagagem desse homem, a vida deste homem, a liderança desse homem, as experiências que esse homem teve, obviamente foram coisas extraordinárias e poderosas. Pois bem, capítulo de número 32, 33 e 34 de Êxodo, eles compõem uma tríade em que Moisés vem dialogando com Deus para despertar o povo, a fim de conduzi-los, o povo, para onde Deus os queria. Deus queria algo com este povo. Na verdade, Deus queria fazer com que este povo entendesse o quanto Deus é bom, benevolente, gracioso com toda esta nação. Todavia, esse povo, eles eram de dura cerviz, como eu li com vocês, segundo o texto sagrado. Israel era um povo amado. A Bíblia diz em Êxodo 19:5 que Deus chamava Israel de minha particularidade. Em Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 17, Deus chama Israel de tesouro peculiar. A Bíblia diz, queridos,
no livro de Amós, que Deus chamou Oséias, ou melhor, chamou Israel do seu povo querido. No livro de Oséias, capítulo de número 2, versículos 14 a seguir, Deus chama Israel para lhe falar profundamente ao coração, a fim de conduzi-los exatamente na sua liderança. Portanto, Israel era um povo amado, era um povo cuidado, era um povo em que a providência de Deus, como foi falado aqui pelo querido pastor, era chegada e próxima. Todavia, este povo não se alinhava à vontade de Deus, mas sempre tem alguém que quer viver algo profundo de Deus. Sempre tem alguém que quer viver algo extraordinário de Deus. E Deus achou alguém aqui. Esse alguém foi Moisés. Espero que Deus ache pessoas aqui também, além deste Moisés, porque Deus sempre acha. Salmo 89, o verso 20 diz: achei Davi, meu servo, com um santo óleo unge. Então, se Deus achou Moisés, Deus achou Davi, Deus é capaz de achar gente com o coração rendido aqui nessa noite. Pastor, mas vamos lá, partindo exatamente do tema de vocês, que é mergulhando na profundidade, eu quero fazer mais uma vez um link para te conduzir, para desfrutarmos dessa experiência, dessa gloriosidade, desse chão que Deus nos faz pisar para vivermos esta máxima da glória de Deus. Portanto, eu quero falar em hábil tempo, sobre como viver uma experiência profunda com Deus. Como viver uma experiência profunda com Deus. Lembrando para vocês que a palavra experiência, ela é a junção de 3 partículas. Quantas partículas? 3. Ex, piri e entia. Vou repetir. Ex, piri e entia. Ex é fora, piri é perímetro, ência é ciência, é conhecimento. O que é experiência? É viver ou é experimentar Deus além dos perímetros, fora dos perímetros. Porque com muito temor eu vou lhes falar, tem gente que só se alegra ou sente a presença de Deus aqui dentro. A vida dele lá fora perdeu o sentido, perdeu a experiência, a intimidade com Deus. Então nós precisamos desfrutar de Deus, experiência com Deus em diversos aspectos, não só aqui dentro. Porque quem vive a glória de Deus, automaticamente Deus vive na vida dele. Isso é normal. Isso é fluxo exatamente de uma vida relacional com o nosso Deus. Agora veja, como experimentamos Deus na essência. Vamos lá para o texto sagrado. Se o irmão puder deixar projetado o texto, eu agradeceria muito. Esse texto de Êxodo 34, ele me apresenta alguns caminhos, algumas razões pelas quais vivemos esta experiência com Deus. Em primeiro lugar, para desfrutarmos de uma experiência profunda com Deus, precisamos conhecer o caráter de Deus. Vou repetir. Em primeiro lugar, para desfrutarmos de uma experiência profunda com Deus, devemos conhecer o caráter de Deus. Olhe para o texto, por favor. Está aí, ó. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Aqui nós temos o caráter de Deus. Pastor, o que é o caráter? O caráter é o que define a pessoa que ela é. Deus, ele não tem qualidades. Olha aqui para mim, por favor. Deus não tem qualidades
qualidades. Quem tem qualidade é o pastor Claudemir. Quem tem qualidade é o pastor Welton. Quem tem qualidade é a irmã Janete. Quem tem qualidade é o evangelista. Ou seja, qualidades é um adjetivo que pontua alguma coisa boa na pessoa. Então, pastor, Deus não tem qualidade? Não. Deus não tem qualidades, Deus não tem características. Deus é a própria característica. Deus é a própria qualidade. Ou seja, Ele não tem, Ele é a essência da melhor coisa que eu e você poderíamos ter. Então note, nesse texto nós vemos a essência de Deus. Quais, pastor? Vamos lá. Primeiro, olha aí, o texto diz, ó, disse o Senhor a Moisés. A primeira coisa que Deus é mostrada no texto de Deus é que Ele fala. Ele não é um Deus calado, Ele não é um Deus mudo, Ele não é um Deus emudecido, Ele não é um Deus sem expressões verbais. Disse o Senhor a Moisés. Ele é o Deus que fala, e fala muito bem. Deus fala pela sua palavra, Deus fala pela natureza, Deus fala pelos homens, Deus fala pelas nuvens, Deus fala no trovão, Deus fala nos raios, Deus fala pelas estrelas, Deus fala pela lua, Deus fala no sol, Deus fala. É por isso que o salmista no Salmo 62 e verso 2, ele disse, olha, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Ele é o Senhor que fala. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, ele disse, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos filhos, aos profetas, nesses últimos dias falou a nós pelo seu Filho. Mas o texto diz, falou de diversas formas e de várias maneiras. Então, meu irmão, Deus é o Deus que fala. Em segundo lugar, o caráter de Deus, Ele não é apenas o Deus que fala, Ele é o Deus que escreve. Olha que coisa linda, irmão. Deus não é um teólogo, Deus é professor, Deus é pedagogo. Eu gosto muito de escrever. Quem trabalha com ensino sabe que a paixão exatamente do mestre, do ensinador, é escrever. E eu sou apaixonado. É tanto que eu tenho 3 livros, já tem 2 para serem lançados. Eu vivo semanalmente escrevendo. A minha caneta está ali. Eu não ando sem caneta e sem papel. Aprendi com Deus. Deus gosta de escrever, irmã Miriam. É o que, pastor? Deus gosta de escrever. Êxodo 32, 18, ele escreveu na pedra. A Bíblia diz no Salmo 8, verso 1 e 2, que ele escreveu nos céus. Quem lembra de Daniel 5:5, enquanto eles estavam numa festa, aí desce partes de dedos da mão do homem e escreve na parede estucada do palácio. Salmo 139, verso 16, diz que ele escreveu toda a nossa história sem você mesmo existir. Deus gosta de escrever, meu irmão. A Bíblia diz em João capítulo 8 e o versículo 7 que ele baixou na terra e escreveu na terra. Agora olha para cá, Deus gosta de escrever, sim ou não? Sim. Tem cantos que Deus escreve que eu também consigo escrever. Por exemplo, Deus escreveu na pedra. Eu consigo escrever na pedra? Sim. Portanto, Deus escreveu na parede. Eu consigo escrever na parede? Sim. Deus escreveu no chão. Eu consigo escrever no chão? Sim. Mas existem 2 lugares que Deus escreve que homem nenhum escreve. Sabe onde é? Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16. Vou repetir. Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16. Hebreus 8:10 diz que ele escreve na mente e no coração. Hebreus 10:16 diz que ele escreve no coração e na mente. Ei, o Senhor já escreveu na sua mente a sua vitória. O Senhor já escreveu no seu coração a proteção da sua vida. Ele é o Deus que escreve. Portanto, a tua história já foi escrita, já foi pincelada, já foi rabiscada, já foi organizada, já foi sistematizada. Deus escreveu todo o roteiro da sua vida. Terceiro, Deus não só gosta de falar, Deus não só gosta de escrever, Deus é imutável. Deus é o que, gente?
Deus é o que, gente? Olha aí, o texto diz exatamente no versículo 1 que estamos trabalhando, meus irmãos, de Êxodo 34, ele diz assim, ó: e escreverei nas tábuas as mesmas palavras que tu quebraste. Ou seja, as mesmas palavras. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Moisés, você quebrou, eu não quebro. Por quê? Porque eu sou imutável, eu não mudo, eu não mudei em uma vírgula. Aí, meu irmão, olhe para cá e o Senhor, glória a Deus, é difícil. Nós somos uma geração volúvel, mudamos demais. A gente pode ver, você pode ver, irmão, se muda cabelo, se muda cílios, se muda lábios, se muda tudo. Põe botox de um lado, põe no outro, vai para lá. Aí quem tem cabelo, muda o cabelo. Quem não tem como não mudar, mas muda na fisionomia e vai mudando. E a gente muda, a gente gosta da mudança. A gente começou num carro pequeno, já quer um carro melhor, já quer um carro mais melhor. A gente estava num templo pequeno, a gente já muda. Ou seja, nós mudamos, o nosso Deus não. Por que mudamos? Porque somos fracos, falhos e falíveis. O nosso Deus não muda, porque a sua essência é eterna em si. Aleluia. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo de número 3, o versículo 6: eu sou o Senhor e não mudo. Tiago, capítulo 1 e o versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Olha para cá, o irmão de Jesus que escreveu isso aí, tá? Tiago, ele diz que Deus é imutável e invariável. Ele está usando uma linguagem que vocês aqui no Paraná conhecem bem. O nordestino não conhece. O que é? É que lá no Nordeste nós não temos as 4 estações definidas. Aqui se tem. Aqui tem verão, outono, primavera e inverno. Aqui tem. Então o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que sai uma estação para entrar outra. Sai verão para entrar primavera, outono, depois inverno. O que ele está querendo dizer? É que Deus permanece o mesmo no verão, na primavera, no outono e no inverno. O seu Deus não muda. O seu Deus não sofre variação ou mudança. Então continue crendo na ação dele, porque o que ele vai continuar fazendo na sua vida é coisa gloriosa, é coisa poderosa, é coisa extraordinária. O homem muda, a palavra do homem muda, mas a de Deus não muda. Recebe essa palavra. Deus continua no controle e não perderá jamais. Então a palavra de Deus sobre a tua vida é: continua olhando para mim, crendo em mim, porque a minha mão fará acontecer. Olha a quarta característica do caráter de Deus, irmãos. O versículo 1 ainda, gente. Olha, o texto diz assim, ó: as tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que tu quebraste. Escute, Deus fala, Deus escreve, Deus não muda e Deus não quebra nada daquilo que Ele prometeu para você. Perdeu de dar glória a Deus. Deus não quebra aliança, Deus não quebra a promessa. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, será que Deus cumpre? Será? Não, Deus cumpre. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 1:9: fiel é Deus. Primeira epístola aos Tessalonicenses 5:24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20: porque todas quantas promessas de Deus há, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aquilo que Deus falou, como diz no Nordeste, é prego batido e ponta virada. Pega essa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amém? Agora, por que vai acontecer? Por causa da quinta ação do caráter de Deus. Não, irmão, se tu não der glória a Deus agora, porque a coisa está feia mesmo. Deus fala, Deus escreve, Deus não muda, Deus não quebra.
Aí no versículo 6 e 7, o texto diz que ele perdoa, porque ele é misericordioso e compassivo. Você não merecia estar aqui, nem eu, mas a misericórdia trouxe. Eu não merecia ser pastor, pregador, mas a misericórdia de Deus fez. O inferno é o chamariz dos homens pecadores, mas a misericórdia é o chamariz dos homens perdoadores. Ou seja, Deus perdoa os homens. Aqueles que foram perdoados. Ô irmão, eu estou aqui, você está aqui por causa da misericórdia. E lendo a Bíblia, irmão Jonathan, sabe o que eu descobri? É que misericórdia nunca está no singular, sempre aparece no plural. O que é isso, pastor? É nunca uma, é sempre várias. Salmo 51, verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 119, verso 123, o texto diz: eu estou de pé por causa das tuas misericórdias. Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Para cada dia tem misericórdia. Tem misericórdia janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem misericórdia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem misericórdia às 5, às 6, às 7, às 8, às 9, às 10. Tem misericórdia toda hora sobre nós. Aleluia. Levante a mão comigo assim, assim: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Então, nós entendemos o quanto Deus é forte no seu caráter, sim ou não? Sim. Agora, pastor, eu quero viver a profundidade desse homem, desse ser, desse Deus tão extraordinário que o Senhor acabou de nos apresentar. Como eu faço? Põe o versículo 2 para todo mundo ver, querido, por favor. Escute, eu sei que o glória a Deus agora vai diminuir, tá? Como é que eu vivo esta profundidade? Em primeiro lugar, é preciso ter preparação para se aprofundar em Deus. Olha o versículo 2: prepara-te para amanhã. Ninguém vive a profundidade do Deus que é profundo se não se preparar para tal coisa. Nós somos uma geração que não gostamos de nos preparar para as coisas tremendas de Deus. Por isso nós vivemos numa rota da rasidão, da superficialidade e da falta de temor e profundidade com Deus. Você vai ver, irmãos, eu não estou me referindo a pregadores ou ensinadores. Eu estou me referindo hoje a membros e congregados no modo geral, e até pastores que pregam e ensinam. Sabe por quê? Porque às vezes tem muita teoria, tem muita letra, mas não tem preparo espiritual. Para se viver uma dinâmica poderosa do Espírito, mergulhada nele, imersa nele, precisamos nos preparar. Amós capítulo 4, versículo 12, vocês conhecem: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ali era uma preparação para confronto. Mateus 25:10 diz: olha, e as que estavam preparadas entrou e fechou-se a porta. Paulo, orientando a Timóteo, diz: olha, prepara-te. O obreiro tem que ser preparado. Quando Pedro escreveu a sua carta 3,15, ele diz assim: ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e esteja sempre preparados. Só vivemos uma profundidade em Deus quando vivemos a rota da preparação. Escute, Deus não coloca coisa pesada na vida de gente maneira. Prepare-se. Ai, pastor, eu quero fazer a diferença, então prepare-se. Como é que você quer pregar se você não lê um livro? Como é que você quer pregar se você não gosta da escola dominical? Eita, Deus está falando, meu irmão. Como é que você quer ser um obreiro de verdade se a sua vida é totalmente na superficialidade e não se prepara para nada? Ainda vem com aquela ideia boba: abre a tua boca e te encherei. Se eu estiver perto de você, eu digo de vento. Porque
Porque o Salmo 89, verso 10 não é abrir a boca para falar, é abrir a boca para adorar. Quando a gente adora de boca aberta, Deus nos enche. Porque para falar, o texto diz: eu te farei lembrar de toda verdade. Lembrar que estava na mente, você passou pelo texto. Então a primeira coisa, quer viver a profundidade? Prepare-se. Talvez você estivesse esperando algo mais, mas a palavra é essa: prepare-se. Segundo, eu sei que glória a Deus vai diminuindo. A tendência aqui é a reflexão mesmo. Segundo, preste atenção. Quem quer viver a profundidade de Deus, pastor Claudemir, ele precisa entender que a vida exige sacrifícios. Exige o quê? Olha o versículo lá. Olha o versículo número 2 de Êxodo 34. Êxodo 34, queridão, coloca lá, por favor, para todo mundo ver lá, ó. Olha aí, ó. Prepara-te para amanhã, para que subas. Para o quê? Pela manhã ao monte. Ele tinha que subir aonde, irmão? Ele tinha que subir aonde? 2.285 mil metros de altura. Eu vou repetir. Moisés, quer ver coisa profunda comigo? Então sobe aí. 2.285 aproximadamente metros de altura. Eu não dou coisa pesada para gente que não se sacrifica. Você está disposto, irmão? Eu sei, glória a Deus, vai ser difícil. Irmão, escute, em 2 Samuel 24, um homem quis comprar uma terra e dar a Davi, meu amado irmão. Aí Davi disse: eu não oferecerei nada ao meu Senhor que não me custe sacrifício. Olha aqui para mim, irmão, escute bem. Olha aqui para esse jovem pastor. Talvez você deve olhar assim para mim e dizer assim: nossa, o pastor tem uma mente abençoada, prega bem. Mas toda a vida não foi assim. Eu não nasci pregando assim, nem ensinando assim. Quantas vezes eu deixei de almoçar para comprar 2 livretos? 2 livretos. Não é livro. Trabalhava lá em Natal numa empresa chamada Envipol. Eu trafegava na capital. O almoço era R$12. Sabe o que eu fazia? Comprava 2 livros de R$5 do doutor Hernandes Dias Lopes, o livreto. Sobrava quanto? R$2. Eu comprava um salgado e um suco. Passava 12 horas dentro de um carro ou em cima de uma moto. Na capital, num sol, que o sol olhava pra gente e dizia assim: hoje eu lhe pego. Eu chegava em casa, de preto que eu sou, chegava amarelo. A minha esposa olhava falando: tu tá vivo? Eu digo: mais ou menos. Faça meu cuscuz que eu quero comer. Passava o dia lendo. Irmão, ninguém vive coisa profunda se não se sacrificar. Como é que você quer viver coisa profunda se você não se sacrifica nada por Deus? Já viu gente que diz assim, ó: eu vou perder peso. Meu irmão, quando ele coloca na cabeça, já era. Vai mesmo e perde peso. Vai pra academia, e lá, e cá, e aquele negócio todo. Perdeu peso, aí vai lá, tá pago. Mas não consegue sacrificar 15 minutos na academia do céu. Eita! Cadê o glória, irmão? Ô Moisés, quer minha glória? Quero, Senhor. Sobe. Que aí embaixo é lugar de rasidão. Sobe. Deus nunca dá coisa extraordinária para quem vive lá embaixo. 24:12 de Êxodo: sobe a mim no monte, permanece lá, e eu te darei as tábuas da lei que eu escrevi. 1 Reis capítulo 18, versículo 45. Elias subiu, quando chegou lá, viu a mão de Deus e uma torrencial chuva. Quem fica embaixo não vê nada, quem sobe Deus revela. Mateus 17:1.
6 dias depois tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu e os levou para um alto monte. No 2, ele mostrou a sua glória para eles. Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, ouvi a voz do Senhor que falava comigo como trombeta. Ele sobe aqui. Enquanto você estiver embaixo, João, eu não faço nada. Agora, se você subir, a minha glória te visita, a minha glória te enche. Terceiro, quem quer, meu irmão, viver esse mergulho na profundidade de Deus? Capítulo 34, versículo 2 de Êxodo. É preciso ter a consciência da apresentação, mas não para os homens, mas para Deus. Prepara-te para amanhã que subas perante mim. Olha o texto assim, ó. Ali ponha-te diante de quem? Diante de quem? De mim. Porque nós somos bons coletivamente, mas somos um fracasso individualmente. Para orar, a gente até consegue orar com todos na igreja, mas e a nossa vida de oração? Nós gostamos da foto, do vídeo, da live, da curtida, dos detalhes, do glamour, das palmas, das apresentações. E Deus gosta da nossa sinceridade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quarto, olha o que Deus está falando conosco. Olha o versículo 3, por favor, querido. 3. Aí Moisés é chamado por Deus para subir, sim ou não? Deus vai falar com muita gente aqui agora nisso aqui. Eu sei que dói, mãe, mas é a Bíblia. Aí parece que Moisés, pastor Claudemir, ia pegar assim a turma de amigos dele, sabe? Lá do Instagram, do Facebook da época, se tivesse, e disse assim, ó: ele me chamou, vamos subir comigo. Aí Deus fez assim: opa, e ninguém suba contigo. Eu quero só você. Sabe o que é isso? Particularidade. Quero só você. Entendeu que tem coisa é só para você. Ei, amada, ei, santinha de Jesus, tem coisa que é só para tu, minha irmã. Entendeu, obreiro? Tem coisa que Deus não quer falar, não é com os obreiros que estão sobre a sua liderança, é com você. Entendeu aí, líderes? Tem coisa que não é para os jovens participarem, é com vocês. Sabe por quê, irmão? Porque quem gasta tempo com Deus fica parecido com Deus. Sabe o que é isso? É particularidade. Entra no privado comigo e vamos bater um papo. Sabe o que Deus nos chama aqui hoje? Eu quero mover a sua alma dentro do pátio. E por favor, irmão, por favor, não me tenham puxado, embora eu seja. Mas olha aqui para mim, irmão. Eu fico muito preocupado quando eu vejo gente assim, ó. Abre a live, nada contra, tá? Abre a live, aí vai lá e diz assim: faça seu pedido de oração, que eu estou indo para o monte orar pela sua vida. Jesus não mandou a gente ir para monte fazer live para orar. Sabe por quê? Porque na live a gente quer o aplauso, na live a gente quer a curtida, na live a gente quer o compartilhamento. Sabe para onde é que Jesus mandou a gente ir? Mateus 6,6. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te ver em secreto, e o teu pai que te ver em secreto te recompensará. No quarto a gente se desmancha, no quarto a gente apanha de Deus, no quarto a gente é tratado por Deus, no quarto a gente é balançado por Deus, no quarto a gente é revigorado por Deus, no quarto a gente é, aleluia, tratado pela graça de Deus. Olha a sequência do texto. Aí o texto diz que Moisés subiu de madrugada. E aqui, meus irmãos, como eu não vou demorar, escute bem, irmão. Deus falou comigo quando eu cheguei aqui hoje, nesse texto. E eu quero dizer isso para isso. Todas as vezes que você obedece aquilo que Deus quer e você sobe, Deus desce. Olha o versículo 5, por favor, querido.
se apresenta. No 2, Deus exige. No 3 e 4, Moisés sobe. E no 5, Deus desce. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs junto dele, e ele proclamou o nome do Senhor. E aqui eu finalizo. Pastor, explica melhor. Todas as vezes que você subir, Deus vai descer ao teu encontro. Lendo a Bíblia, eu descobri que Deus é o Deus que gosta de descer. Gênesis 3:8, toda tardezinha ele batia um papo com Adão e Eva. Naturalmente, para bater um papo com Adão e Eva lá no jardim, ele tinha que descer. Gênesis capítulo 11, versículo 7, ele desceu para averiguar a torre de Babel e viu que a coisa não estava boa, desceu novamente com a trindade. Gênesis capítulo 24 e o versículo de número 14 diz que ele desceu e falou com Abraão. Gênesis 26:2, desceu e disse: Isaque, não desças ao Egito, porque você vai se dar mal. E Isaque não desceu. Gênesis 32:24, ele desceu no val de Jaboque e deu uma surra de poder em Jacó. Mudou seu nome, mudou seu andar e mudou a sua alma. Em Êxodo 3:8, ele desceu para fazer o povo subir. Êxodo 19:18 diz que quando ele desceu no Monte Sinai, o Monte Sinai pegava fogo. Ou seja, Deus gosta de descer. A Bíblia diz no Salmo 114, verso 7, que ele sai do seu lugar, desce, e a terra começa a tremer da sua presença. Miqueias 1:10 diz que ele sai do seu lugar e anda sobre os altos da terra. Cristo desceu, e só para você dar um glória e a gente orar, daqui a pouquinho a Assembleia de Deus em Indianápolis vai ser arremessada, puxada, levada aqui da terra para o céu, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido. Fique de pé comigo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oraga cheira rabaragai. Oraga chuiderei managai uremahara shunderemahara. Põe o versículo 8, por favor, querido, de Êxodo 34, e eu finalizo para orar. Oh, glórias! Eu estou sentindo a presença de Deus. Pastor, e quando Deus desce, o que acontece comigo? Primeiro, eu tenho pressa para viver Deus, e apressou-se. E Moisés apressou-se. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a busca frenética pela glória e a profundidade de Deus. Segundo, quando Deus desce, o que acontece comigo, pastor? Eu me inclino. Sabe o que é inclinar? É reverenciar. Eu reconheço que o Senhor é e eu não sou. Terceiro, quando Deus desce, o que acontece? Olha o versículo ainda. E adorou. Sabe o que é adorar? É perder-se em Deus. É expressar a nossa gratidão em forma de honra a Deus. Oh, glória. Põe o versículo de número 10, querido, por favor. Quando Deus desce, olha o que Ele me faz viver. Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas na terra. Se prepare para viver o extraordinário de Deus. Eu estou em ato profético. Aí diz assim, ó: de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás. Deus está falando com alguém aqui, ó: fecha a obra do Senhor, porque coisa terrível é que eu faço contigo hoje nesse lugar. Deus vai levantar pessoas neste lugar.
Jesus. Pegue na mão do seu irmão aí, por favor, por favor. Eita Jesus. É a Bíblia, tá, irmão? A Bíblia fala. Põe o versículo 29, querido, por favor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Escute, eu disse aqui, meus irmãos, que quando você sobe e Deus desce, quando você sai da superficialidade e sobe o monte, Deus desce. Sabe o que Deus vai fazer com você? O que ele fez com Moisés, ó. E aconteceu que, descendo Moisés no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho já estavam nas suas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do rosto dele resplandecia. Ele passou tanto tempo com Deus que a glória de Deus verteu no rosto de Moisés e Deus foi visto em Moisés. Está preparado para as pessoas verem Deus em você? Então feche seus olhos aí agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há uma graça de Deus agora sobre esta igreja, sobre este povo. Há uma graça. Eu vou lhe dar um minuto para Jesus incendiar teu rosto, para Jesus fazer teu rosto brilhar, para Jesus fazer a tua vida saltar. Eita, salta e mergulha, salta e mergulha, salta e mergulha. Esta é a noite da glória, da profundidade, do encerramento deste conclave espiritual. Receba a glória do Deus que desce, descendeu. Senhor, vai avivando agora vidas neste lugar, vai avivando corações agora neste lugar. Onde houver um coração quebrantado e contrito, começa a encher agora, Jesus. Ó Deus Santo, onde houver, meu Pai querido, uma alma que quer viver a glória do profundo, encharca ele agora, encharca ele agora, imerge ele agora na tua glória. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, sejam cheios, 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 cheios de Deus. Há um renovo de Deus aqui nesta noite. Chegaste aqui hoje cansada, mulher. Chegaste cansado, homem, dizendo: Deus, e aí, Deus? Deus está dizendo: eu te presenteio com revigor, com revigoramento, com graça. A minha glória te abraça. Sejam cheios de Deus agora. Cheios, cheios, cheios. Variedades e línguas estão chegando. Visões espirituais estão cercando esta nave e corações deste lugar. Há uma glória de Deus que está movendo. Move, Senhor. Move, 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 move. Move, 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 move. Já começou. Move, Senhor, move. Enche, Deus.
Você quer experimentar o poder de Deus, irmãos? Põe a mão no ombro do seu irmão aí agora, por favor, põe. Põe a mão no ombro dele aí, agarra, puxa para perto. A Assembleia de Deus é fogo, meu irmão. A igreja de Cristo, ela pega fogo. Há uma glória, permissão, há uma graça de Deus aqui agora. O Espírito de Deus vai começar a chacoalhar a gente neste ambiente aqui agora. Há uma glória de Deus que vai encher pessoas aqui. Já começou no púlpito da igreja. Precisamos viver poder. Desce agora o poder do céu neste lugar. Seja cheio. Isso, abre a boca da glória, chora, fala línguas. Enche, Jesus, enche. Não enche não, Jesus. Vai transbordando. Transborda a minha direita, transborda a minha esquerda, transborda. Só quem pode, dê um abraço vivo em alguém que está do seu lado e diga para ele: a glória de Deus quer ser sua melhor amiga. A glória de Deus, a glória de Deus.